A proposta apresentada pela presidente Dilma são um verdadeiro estelionato contra a voz das ruas e os movimentos que tornaram as cidades de todo o Brasil. Propor a reforma política via plebiscito popular é uma Assembleia Constituinte exclusiva, no momento em que o Brasil afunda economicamente e está em risco de estabilidade econômica, é uma estonteante manobra, com certeza, orientada pelos marqueteiros Lula e João Santana. É impressionante essa jogada. Hoje a nação acordou direcionada a um tema, a reforma política. O tema é importante, sim, extremamente importante, mas não pode, em qualquer hipótese, ser usado para ofuscar o completo descontrole econômico a que o Brasil foi levado sob o desastroso comando da presidente Dilma e sua equipe de governo. Dilma Rousseff quer atropelar o Supremo e o Congresso sob o pretexto de um plebiscito popular. Quer virar uma heroína nacional. Joga, senadora Luísio, tudo no momento em que perde substancial apoio popular. Como a presidente pode entoar um discurso que propõe uma espécie de plano de salvação nacional? O que ela quer é uma chance para garantir a reeleição? Seria mais uma oportunidade para fazer tudo o que deveria ter feito nesses 30 meses de governo, mas não fez, mesmo contando com a ampla base do Congresso Nacional. Vamos começar pela reforma política, a principal estratégia do plano de Dilma para tentar dividir o Brasil. Por que o presidente Lula e a presidente Dilma, em 10 anos de governo, não fizeram o esforço necessário para aprovar a reforma política que tramita no Congresso e trata de todos os temas, inclusive o voto distrital? O voto distrital misto e a lista partidária. Tanto Lula quanto Dilma, aliás, não entendemos porque o ex-presidente está calado. No ápice da popularidade que os elegeu, tinham a força necessária para aprovar no Congresso todas as reformas, há muitos demandadas pela sociedade brasileira, aí inclusa a tributária. Mas Lula preferiu governar na bonança econômica dos 7 anos consecutivos de crescimento antes da crise mundial causada pelo mercado imobiliário americano. E quando se viu diante dos efeitos da crise, preferiu vender uma imagem falsa para a sociedade brasileira. Disse que estávamos imunes aos efeitos da crise mundial na famosa história da marolinha. O objetivo era apenas e tão somente ganhar as eleições. Mas o difícil, como já dissemos em outras oportunidades nessa tribuna, não é mentir, e sim continuar mentindo. Lula, enganou o Brasil para fazer a sucessora. A presidente Dilma reza na mesma cartilha. Quer tirar o foco das reivindicações populares, das questões econômicas e direcionar a massa contra o Congresso Nacional. É evidente que o Brasil precisa de uma reforma política, mas não com uma venda que esconde os desmandos de um governo inoperante e ineficiente. A reforma política proposta por Dilma é uma forma de esconder a dura realidade que as famílias estão encontrando na inflação e nas gôndolas dos supermercados. Como é que a presidente pode pensar em falar de responsabilidade fiscal para garantir a estabilidade econômica, quando é o governo que abandona as metas de controle da inflação? A presidente faz uma manobra astuta, mas perigosa, para tentar esconder os 30 meses de fracasso de seu governo. Joga tudo para encobrir os vários erros que levaram o Brasil a perder a credibilidade internacional e colocaram mais de 1 milhão de brasileiros nas ruas. Como é que Dilma Rousseff pode falar em 50 bilhões de reais para as obras de mobilidade urbana? De onde ela vai tirar esse dinheiro? Desde 2010, o Brasil perdeu 60% do superávit primário e teve crescente perda na balança comercial. A inflação saiu do controle. A previsão do PIB de 2013 é da ordem, senador Jaime Campos, de 1,5%. Pífio mais uma vez. Mesmo assim, desses indicadores, o governo preferiu continuar na gastança de sempre, criando ministérios, secretarias, sem se preocupar com a perda do equilíbrio fiscal. Na era Lula e Dilma, a máquina pública brasileira agigantou-se como nunca antes na história.
O que a presidente Dilma quer agora? Tirar o foco de um gravíssimo quadro econômico que poderá levar o Brasil a mais duas décadas perdidas. O Brasil não vai cair nessa armadilha que leva o povo a se esquecer da incompetência de um governo que prioriza as ações eleitoreiras e não nos interesses maiores da nação. Dilma quer esconder a real situação econômica do país, que fez o risco Brasil subir 25% em um mês e elevou a disparada do dólar. A presidente Dilma quer, na verdade, uma segunda chance para recuperar a corroída imagem de boa gestora. Enquanto isso, o quilo do pãozinho chega a R$10. Em algumas padarias de Brasília, o aumento do pãozinho chegou a 45% em um ano. A presidente joga como profissional, propõe a destinação de 100% dos royalties do petróleo para investimento do ensino público. Por outras palavras, senhoras e senhores senadores, os governos do PT pouco fizeram para melhorar a qualidade da educação brasileira nesses 10 anos. E ainda querem que o Brasil acredite numa proposta para o futuro. Quantos anos mais serão necessários para o PT tentar se consolidar no poder, enfraquecendo o Congresso Nacional? O Brasil é o país com menor gasto por aluno de ensino médio em 32 nações. O desempenho dos nossos alunos é péssimo nos exames internacionais como o PISA. Mas a qualidade do ensino público brasileiro ainda precisa brotar do fundo do mar? É claro que somos por mais recursos pela educação, e esse é o caminho para recuperar o atraso diante de países como a Coreia, a Austrália e a China. Esses países tinham um nível de desenvolvimento semelhantes ao do Brasil há 4 décadas, mas dispararam na nossa frente. A presidente Dilma não pode falar em prioridade para a educação. Deixou vencer o Plano Nacional da Educação e o atrasou com o envio do novo projeto ao Congresso Nacional. Pior, não mobilizou a base do governo na Câmara para apreciar o PNE com a devida rapidez. Com todo o esforço do Senado para apreciar a matéria, o Brasil só terá um novo PNE a partir do segundo semestre de 2013. Senhoras e senhores senadores, grande parte dos problemas da educação brasileira não é por falta de recursos, mas pela má gestão dos recursos. Falta de gestão é a marca do governo Dilma e de seu antecessor. Agora querem fazer a nação engolir a velha história da panaceia, o remédio para todos os males. Senador Flexa, a proposta de trazer médicos estrangeiros para o Brasil é uma falácia, quando muito uma forma de fazer cortesia com los hermanos, cubanos, bolivianos e bolivarianos. Temos o Revalida e temos que respeitar o Revalida. Senhor presidente, há muito a nação brasileira quer discutir a reforma política, mas como está sendo colocada, é uma manobra para tentar salvar a imagem de um governo que agoniza. Se a nação embarcar nesse discurso da presidente, será conivente com um verdadeiro estelionato contra a mobilização popular que tomou e vai continuar a tomar as ruas do Brasil. É hora de reagir antes que Dilma crie um cala-boca, a Bolsa Movimento. Muito obrigado.